Olá, o Fala Pelais dessa semana com a nossa convidada aqui, a doutora Gisele Matias, que é nutricionista e vai comentar sobre a saúde das pessoas que é autismo, essas coisas todas, sobre colégio, essas coisas. Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos aí trabalhando nessa luta, né? Dia a dia. Isso aí. E aí, a sua função nesse que você é hoje? Então, hoje eu sou nutricionista, né? E a minha principal função atualmente, né, é justamente levar conhecimento, informação e trabalhar nessa área que é uma área que ainda é tão diferenciada, que nem todo mundo entende ainda, que existe acompanhamento nutricional específico para crianças, adolescentes ou adultos, né, que são autistas. Então, é isso que eu vim buscar, né, e que eu venho buscando aí já ao longo de alguns anos, desde que o autismo apareceu para mim, né, através de um familiar, caiu no meu colo e eu não sabia trabalhar, né, com autismo. Você tem alguém na família que... Eu tenho uma sobrinha que é autista, mas não foi ela ainda a primeira pessoa que me procurou, né? Foi uma outra ocasião que uma pessoa me procurou e eu achava que tratar o paciente autista, né, fazer o acompanhamento nutricional do paciente autista era exatamente igual fazer qualquer tipo de atendimento nutricional voltado para a área que eu sempre predominei, né, que eu sempre trabalhei, que é a área materno-infantil. E aí, de repente, quando eu fui pesquisar para poder me inteirar do assunto e conseguir atender aquela família, eu percebi que era tudo totalmente diferente. Absolutamente diferente. Eu fui buscar me informar, né? Fui atrás de conhecimento para poder atuar nessa área, que é uma área muito carente ainda de profissionais nutricionistas, né? Principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Até agora, por enquanto... Só quem foi buscar essa especialização, que é uma especialização de referência, por enquanto sou eu, na área da nutrição, né? Por quê? As pessoas tinham vergonha de falar que o filho era isso, alguma coisa? Ou nas escolas? Por que isso, hein? Olha, ainda existe um pouco, sim, de familiares que preferem guardar por um tempo o diagnóstico. Isso é muito comum, isso é, inclusive, até um pouco orientado para que a própria família... né, entenda melhor, né, tudo que vai acontecer a partir daquele diagnóstico, né? E isso é uma coisa que em consultas minhas eu não dou diagnóstico porque eu sou nutricionista, mas quando o médico me encaminha, né, um paciente que já tem um diagnóstico, eu gosto sempre de conversar isso com a família. Primeiro vamos manter a calma, né? E depois vamos um passo de cada vez. O que não pode é a família já sair correndo, desesperada, buscando todas as terapias, buscando diversos profissionais diferentes, sem digerir que, né, independente do grau de suporte daquele autista, né, que é como nós classificamos hoje do nível mais leve para o nível mais severo, né, então nós temos o nível de suporte 1, 2 e 3, dependendo do nível de suporte daquele paciente, daquela criança, vai demandar muitas coisas, né? Então, assim, a gente primeiro prepara a família, orienta a família, acalma essa família, né? Faz o acolhimento dessa família e aí, em seguida, nós começamos a falar sobre a importância da modificação da alimentação, né? A gente consegue perceber se essa criança tem uma seletividade acentuada ali, a qual a gente precise fazer algum tipo de intervenção, né? E por aí vai, realmente vai muito longe, né? Porque quando a gente monta um cardápio para um paciente autista, a gente acaba fazendo com que esse cardápio chegue em vários lugares, porque as restrições alimentares deles, que não são muitas, tá? Não são tão grandes assim, né? É uma alimentação saudável, né, com algumas restrições e algumas outras suplementações. Eu costumo dizer que a gente tira menos coisa do que coloca, de fato. Então, é um documento, é um material que chega na escola e a escola normalmente entra em contato comigo para poder auxiliar. Então, é aí que veio a ideia, né, do projeto nas escolas, de preferência as escolas públicas, né, que ainda não tem todo esse suporte,
né, de chegar lá e de repente conseguir treinar a equipe que trabalha com alimentação mesmo na escola e explicar o porquê que é tão importante a gente modificar essa alimentação, né? O que isso nos traz de benefício em relação a essa criança. Hoje, numa escola que tem aí 20, numa sala 20 ou 40 alunos, que tenha lá uns 5 ou 6, entendeu? A alimentação que você vai dar para um serve para aqueles 5 ou 6 ou cada um tem uma alimentação diferente? Isso que eu queria entender. Depende muito. Se a gente for falar sobre glúten e caseína só, que é o que as pessoas hoje em dia preconizam mais, né, de fazer essa retirada, o glúten é a proteína do trigo, caseína é a proteína do leite. A gente pode dizer que sim, é uma alimentação que pode servir para todos esses alunos que são autistas ali nessa escola, inicialmente, né? Porque a gente vai alterando essa alimentação no decorrer do acompanhamento nutricional. Então, primeiro a gente organiza a questão do eixo cérebro-intestino, a gente dá uma organizada nessa microbiota para que ela possa absorver melhor os nutrientes que essa criança venha comer, né? Então, tem etapas. Então, pode ser que em alguma dessas etapas do processo a gente realmente tire um alimento ou outro, identifique uma alergia, porque muitas vezes é um paciente muito seletivo que quando ele começa a comer melhor um pouquinho, quando ele começa a suplementar, ele acaba experimentando novos alimentos, né? Ele acaba entendendo, ou às vezes era uma causa orgânica, essa seletividade que é uma das questões mais graves no autismo, né? Que nós temos em torno de 85% de autistas que são seletivos. Então, nem sempre essa seletividade ela é causada por questões sensoriais, como a maioria das pessoas pensam. Essa seletividade, às vezes, ela é causada por desnutrição. Então, entrando com uma alimentação um pouquinho mais adequada, suplementação, você começa a nutrir, essa criança ela vai mudando o repertório alimentar e também a gente vai descobrindo outras coisas, né? Questões alérgicas, por exemplo, a gente acaba descobrindo quando insere um novo alimento na rotina dessa criança. Mas que é uma coisa comum, né? Porque do mesmo jeito acontece com o bebezinho na fase de introdução alimentar. No tratamento de comida, ele sente a diferença quando você muda a refeição dele? Totalmente. Existe uma diferença muito grande quando a gente consegue percorrer esse caminho, né? Se o paciente for seletivo, eu sempre vou falar sobre a seletividade, ou quando o paciente não é seletivo, que é o que a gente considera assim, uma sorte, né? E que a gente consegue alterar a alimentação dele e ele vai começar a evoluir muito mais em todos os aspectos. Vai melhorar a qualidade de sono dessa criança, vai melhorar as distensões abdominais, vai melhorar dores, né? Vai melhorar também a questão da agitação, né? Vai melhorar muita coisa nessa criança. Só com a alteração alimentar. Além do tratamento de vocês, tem que ter um médico também para orientar. Sim. O médico é quem faz o diagnóstico, né, de acordo com os critérios que ele tem, né? Além dele fazer o diagnóstico, é ele quem encaminha para a equipe multidisciplinar para poder fazer as outras terapias com esse paciente. Então, assim, normalmente a única pessoa que pode dar o diagnóstico é o médico, tá? Independente da área. Então, o médico é quem vai começar, né, com essa nova rotina, né, de encaminhar para o nutricionista, para a gente poder ajustar a alimentação e trazer qualidade de vida tanto para o autista quanto para a família do autista também, né? Porque a família também sofre com isso, né? Como que é isso? Sofre muito, sofre principalmente quando a criança não come. Hoje essa é a grande queixa que eu tenho nos meus atendimentos. Gisele, meu filho está comendo 3, 4 alimentos, entendeu? Então a gente às vezes tem um autista que come 3, 4 alimentos, que muitas vezes é do mesmo grupo alimentar e acaba ainda ficando obeso, né? Então a gente tem que tratar, porque ele come compulsivamente, o alimento que ele gosta,
Então ele acaba comendo bastante daquele alimento, né, mas ficando desnutrido, que é o que a gente chama de fome oculta em nutrição, né? Ele está desnutrido, ele está até, né, com peso adequado, ou às vezes até com sobrepeso, mas ele está desnutrido, então vai ficar mais seletivo. Você foi para essa área depois que você teve conhecimento com alguém da sua família? Então, eu fui para essa área, na verdade não foi exatamente por causa do meu parente, do meu familiar, porque eu já estava nessa área antes. Então foi mais uma coincidência, só que por causa da minha sobrinha, eu busquei me especializar realmente de fato, né? Eu busquei especialização, né? Então hoje eu estou finalizando a minha pós-graduação de tratamento integrativo no autismo e no TDAH. E eu acabo assim dando muitos créditos, né, de ter buscado a formação realmente pela minha sobrinha, né? Só que agora eu já tenho vários sobrinhos, né, que a gente vem aí trabalhando e conduzindo aí. Esse tratamento é sempre a ideia, vai saindo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a idade vai aumentando, modifica alguma coisa, como que é isso? Não, é sempre, é para sempre. Quando a gente fala de retirada de glúten e de caseína, é para sempre. Então, assim, é até importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas famílias que acabam não conseguindo fazer adesão ao tratamento, né? Adesão à dieta. Então, se uma família não consegue fazer adesão à dieta, a criança não vai melhorar. Não vai, de fato, não vai melhorar. Então, não existe hoje acompanhamento para autista que não envolva dietoterapia, né? Não tem como. A gente realmente não consegue evoluir com essa criança, porque às vezes essa criança está comendo um alimento que ela não deveria comer, às vezes ela está comendo um alimento fora de hora, e essa criança não vai ter disposição para ir para terapia, para fazer as atividades dela, ela vai estar às vezes com o abdômen estendido, vai estar com dor, né? Vai estar questões energéticas, né, com baixa energia mesmo, porque pode ter uma disfunção mitocondrial, tem que ver também cortisol. Então a gente consegue analisar várias coisas, né? Hoje a gente já consegue pedir alguns exames e avaliar como vai ser a prescrição dietética daquele paciente. Primeiro a gente prescreve de qualquer forma e depois a gente adequa, né, de acordo com esses exames. E aí também depende um pouco da família, né? Tem família que prefere primeiro a prescrição e depois uma correção, e tem gente que já quer a prescrição só com os exames já prontos, que realmente é bem interessante, que aí a gente vai suprir as necessidades ali, né, de acordo com o que está vendo nos exames. E quando a família é bem humilde, o que acontece? Aí que essa daí é um desafio quando a família é muito humilde, porque primeiro que eu tenho que fazer uma consulta muitas vezes por cortesia para essa família, porque infelizmente a gente ainda não tem aqui, vou falar pela cidade de Vitória, tá? Nós não temos aqui uma equipe multidisciplinar, por exemplo, no SUS, né, que possa acolher essa criança e fazer todo esse processo com ela. Então, eu tento fazer de acordo com que eu mesma vá montando um pouquinho daquele quebra-cabeça, mas eu só posso fazer muitas vezes a minha parte, que é a orientação da dieta de acordo com as condições daquela família, né? Aí então a gente tem que fazer um pouquinho de ajustes ali para poder dar certo. E com relação a terapias, por exemplo, se eu tiver uma criança muito seletiva, eu preciso investigar questões do processamento sensorial, se ela tem algum transtorno ali a nível de processamento sensorial, né? Que às vezes é um exagero no sentir as coisas, sabe? É um exagero nos sentidos, é sentir muito cheiro, é ouvir muito barulho, por isso que a gente tem essas campanhas sobre fogos no final do ano. Então tem todas essas questões que muitas vezes eu tenho que encaminhar para um terapeuta ocupacional, e quando a família é muito humilde, muitas vezes não tem acesso. E nós não temos isso no SUS. Doutora Gisele, nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos já. Obrigada. Estamos de volta com a doutora Gisele.
E também mandar um abraço aqui para a dona Dulce Léa Cardoso. Ela é esposa do falecido Dr. Natanael Cardoso, que era delegado de polícia, chefe da polícia, que está nesse momento nos assistindo. Dona Dulce, um grande abraço, que Deus abençoe a senhora. E o filho da senhora também, que é meu amigo, o Marcelo Cardoso. E também quero mandar um grande abraço para o nosso amigo, que é médico, o doutor Roberto Tavares. Doutor, estamos aqui à disposição. O dia que o senhor quiser aparecer no Fala Pelais, a Rede TV está de porta aberta. Doutora, vamos continuar com essas pessoas humildes que não têm condições de procurar o médico nem o nutricionista. Pois é. Infelizmente, assim, não tem como a gente maquiar muito essa informação, porque eu já verifiquei isso, né? E já venho falando sobre isso há algum tempo. Inclusive, quando eu bati nas portas, né, para entregar meu projeto, para falar do projeto que eu tinha, eu já tinha essa noção que nós não temos atendimento público que não seja feito por uma organização não governamental aqui em Vitória, onde tem 500 autistas dentro dessa instituição, 1.000 na fila de espera. Tá? Então, assim, mas não é do SUS. O SUS, infelizmente, não tem o que a gente precisaria, o que a gente poderia chamar de clínica, né? A gente precisava de uma clínica multidisciplinar para atender essas pessoas autistas que não têm condições de pagar um plano de saúde, de pagar uma consulta particular, né? E tudo mais, né? Tudo que realmente ele necessita. Então, o tratamento dele acaba ficando bastante prejudicado. A senhora, né, como médica nessa área, a senhora acha que o governo ou as prefeituras realmente tinham que ter gente com outra especialidade lá para analisar essas pessoas, saber qual a deficiência de um, de outros, que a prefeitura acho que não faz nada disso. O governo não está nem aí porque tudo é caro, né? Uma consulta dessa, um remédio, entendeu? Uma alimentação, tudo é caro, né? Então, só acho que, como está sendo bem divulgado agora, o que está acontecendo com essas pessoas, com essas crianças, principalmente na escola, porque tira muito o dom, porque a criança já nasce totalmente diferente de outras crianças, entendeu? Aí chega na escola, um não respeita o outro, já é totalmente diferente, né? Aí tem que procurar vocês, e a família não tendo condições, não sabe quem procurar, né? E aí o que acontece? Quando existe esse diagnóstico e esse paciente ele chega para mim, é uma consulta que demora, né? Porque eu tenho que falar, né, para os familiares quais são as leis, né, que eles têm que protegem os direitos dos autistas. A maioria deles nem sabem isso. E uma grande maioria, no caso das pessoas que são mais humildes, realmente não tem acesso nem à informação. Não sabem que o governo tem que, né, prover determinadas coisas para eles, porque eles não têm acesso à lei, porque eles não têm acesso, de repente, a uma pessoa que tenha acesso a essas informações. E aí o que eu tento fazer é levar essas informações ao máximo de pessoas que eu consigo. Onde eu vou, tem gente que fala assim, engraçado, né? Que onde a Gisele vai, ela fala que ela é nutricionista. E geralmente, onde eu vou, eu falo que eu sou nutricionista, não é para dizer que eu sou nada, é só para dizer que existe nutricionista que trabalha com autismo aqui no estado do Espírito Santo. Tudo bem que eu não atendo só aqui, né? Mas existe nutricionista que trabalha com isso. A senhora atende fora do consultório, em alguns outros lugares? Eu atendo online para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. Para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. Eu tenho poucos atendimentos presenciais atualmente, mas a gente já está com um programa aí para começar os atendimentos presenciais. E sempre com essa ideia, né? Quem não pode pagar a consulta, a gente sempre tenta. Eu tenho lá um programinha no meu Instagram que uma vez por mês eu libero uma consulta de cortesia. A senhora faz isso? Faço. Uma cortesia? Uma vez por mês Parabéns eu libero. Aí, a senhora está ajudando as pessoas que não têm condições. Mas é muito difícil até eu dar um andamento nisso.
porque demora para conseguir fazer um exame, demora para conseguir, mas a gente vai fazendo o que a gente consegue fazer, né? Só que os nossos autistas, eles precisam de muito mais do que isso, de muito mais. Eles precisam de que tirem a invisibilidade de cima disso, porque na verdade, por mais que muita gente diga que está fazendo alguma coisa pelo autismo, quem está dentro do processo está vendo que, infelizmente, isso não acontece de fato. Na verdade, não acontece de fato. Tá? Então, assim, a ideia é colocar o holofote sobre o autismo. Porque, sim, nós temos o autismo aumentando. Não é moda, igual as pessoas gostam de dizer, me perguntam. Não tem nada disso, não. A incidência de autismo está aumentando e... A cada vez agora está aparecendo mais? Está aparecendo mais. A estatística de 2018, uma estatística americana, ela não é nossa, é que havia 1 para cada 46 nascimentos. Agora a gente já tem uma estatística nova que é 1 para cada 36. Só que existem estatísticas que elas são um pouquinho diferenciadas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eu li um estudo recente, né, que eu recebi, do grupo de pessoas com quem eu trabalho e tudo mais, que diz que num estado específico dos Estados Unidos a prevalência já é 1 para cada 10 nascimentos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem uma informação concreta sobre a prevalência do autismo no Brasil. Só que eu costumo fazer a seguinte relação: se nesse lugar que fica num país desenvolvido, mas é um bairro mais humilde, a prevalência é 1 para 10, qual será a prevalência nas periferias do Espírito Santo, nas periferias do Brasil? Então isso sempre vem na cabeça da gente, não adianta. A gente busca uma especialização, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente está muitas vezes entre os melhores profissionais. Mas não tem como esquecer que tem pessoas que estão precisando de cuidados, entendeu? E que estão sendo invisibilizadas, que estão sendo negligenciadas, que estão sendo esquecidas, ou qualquer coisa desse tipo. Igual muitas vezes aparece uma reportagem na televisão, né? Que, por exemplo, é um pouco pesado o que eu vou falar, mas eu acho importante. Uma criança está contida em algum lugar, em casa, porque a mãe já não sabe mais lidar com aquela criança, porque o familiar, o cuidador, enfim, já não sabe mais o que fazer. Muitas vezes é uma dor de cabeça que a criança não consegue verbalizar, não consegue comunicar, porque nem todos os autistas são verbais. E os que se comunicam, muitas vezes, também não conseguem passar a mensagem clara que é necessária para aquele momento. E aí, por outro lado, a gente tem também um cuidador exausto, muito cansado, que também já não tem nem a condição mais de interpretar aquilo que está sendo dito para ele ali, ou de repente que está sendo demonstrado de alguma forma, em forma de choro, ou em forma de autoagressão, ou em forma de... Ele simplesmente está querendo dizer que muitas vezes ele está com uma dor. 98% dos casos de agressividade e irritabilidade é dor. A senhora está falando, nossa, está importante, uma pessoa está nos assistindo e comentou sobre isso aí, que o filho tinha uma dor de cabeça que nada passava a ele, ela não aguentava mais. E ele ficava nervoso. Depois que ele levou ele no médico e levou na nutrição, hoje o menino, a criança não tem nada mais. E ela estava nos assistindo, ligou para mim, até depois do programa, ligou para poder falar disso aí, que é muito importante, do jeito que a senhora está dizendo aí. Tem que estabelecer algum tipo de comunicação com esse autista, sabe? Tem que olhar para ele. Mas a sociedade também precisa olhar para a mãe desse autista, para a avó desse autista, para o cuidador desse autista, na verdade, né? Porque se o poder público não fizer isso, né, como é que vai ser? Né? As estatísticas são absurdas de várias coisas que eu poderia falar aqui, mas acho que ia ficar muito pesado o programa. Não vale a pena. Mas, assim, a ideia geral é essa, que as pessoas olhem para o autismo e que entendam que tem outras coisas para se fazer, além de ficar só fazendo terapia, que nem sempre é o momento. Então, tudo isso é o que nós fazemos. Né? A gente identifica qual que é a terapia que aquela criança precisa naquele momento, que vai ser realmente proveitoso para ele naquele momento. Mas o mais importante de tudo é
cuidar desse intestino dessa criança, tirar essa criança da crise, entendeu? Doutora Gisele, foi muito bom ter a senhora aqui na Rede TV, com esse programa. Eu gostaria que a senhora colocasse as considerações da senhora e falar, porque nós estamos chegando ao final, e vamos fazer outros convites à senhora, que Obrigada. foi muito importante para quem está nos assistindo saber como que lidar com os filhos. É isso aí. Gente, assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico de autismo, é preciso realmente, né, você olhar para dentro de si, olhar para dentro da sua família e conversar, né, todo mundo conversar para ver qual é o próximo passo. E aí, né, de repente me procura, que eu vou orientar quais são os médicos de confiança que a gente pode trabalhar também, né, e tudo mais. Eu tenho uma lista de médicos super de confiança para trabalhar. Vamos trazer mais visibilidade para o autismo. Vamos entender que a alimentação, ela muda a vida das pessoas, não só das pessoas com autismo, ou com TDAH, ou com outras questões da neurodiversidade, mas para tudo, né? A alimentação equilibrada, balanceada, é tudo. E eu gostaria muito de agradecer à Rede TV pela oportunidade, agradecer ao Pelais também. Muito obrigada. Obrigado. O Fala Pelais fica por aqui. Até semana que vem.